E aí galera, beleza? Estou aqui mais uma vez para trazer ao Sofá Literário mais uma resenha. Dessa vez eu trago comigo As Crônicas de Pindorama, o livro 1, que é Pinar, e o Despertar da Escuridão. Mas antes, roda a vinheta. Então galera, estou com esse livro aqui, Pinar e o Despertar da Escuridão, que é As Crônicas de Pindorama. A gente conheceu Rafael Buarque Montenegro lá no stand dos autores de Pernambuco, se eu não me engano, lá em Recife, e super gente finas, muito legal. Na descrição do vídeo vai ter todas as informações de Rafael, tal como o blog que ele tem, que é um geek lá, que fala sobre Pindorama, tal, várias outras coisas, vão ter o Instagram, enfim, as redes sociais que ele está lá. E quem tiver afim, dá uma espiadinha, faz contato com ele, que ele com certeza vai entrar em contato com vocês. Então, para contextualizar, eu vou falar um pouquinho sobre a sinopse do livro, em básica, só para gente ter uma noção de como é a história em si. Então, Pinar, Despertar da Escuridão, ele vai falar sobre a história de Anabel Dias, certo? Que é uma garotinha que portuguesa, não imagino que é uma garotinha qualquer. Ela vem para o Brasil, na época do Brasil Colônia, 1590 por aí. E ela descobre que é a encarnação Pinar. Quem é Pinar? É uma deusa indígena de bondade e grande simpatia. Porém, o Despertar da Escuridão ele vai narrar a jornada de Anabel aqui no Brasil e vai falar sobre essa descoberta dessa divindade. Vai ser a partir do momento que ela descobre essa divindade, vai falar do início da luta com Anhangá. Quem é Anhangá? Anhangá é um deus indígena da escuridão, das trevas. Vocês não têm noção da treta que ela entra. Vocês vão entender por que ela entra nessa treta e vocês vão ver também o tamanho dessa treta. Porque essa treta é gigantesca, de escalas inimagináveis, por incrível que pareça. Então, dentro do contexto que vocês têm inserido, você sente parte da história, especificamente. Essa sente na verdade do telespectador. Eu acho que até no outro vídeo que eu fiz, foi sobre Aventuras de Cinzas, eu também me senti como espectador. Você realmente parece estar sentado na poltrona e está realmente vendo aquela imagem passar na sua frente, porque você se sente dentro da história. E até nas primeiras páginas eu confesso que quando eu peguei o livro, Literatura Fantástica e tal, faz muito tempo que eu li um livro desse gênero, muito tempo mesmo, e eu fiquei até com o pé atrás. Cara, será que embala realmente? Será que vai dar pra eu vou me identificar com a história e tal? Beleza, quando eu comecei a ler, eu comecei a me identificar com alguns personagens, comecei a ver, poxa, essa história dá pra seguir bastante e assim, ela é me atrai muito, bem atrativa. Foi o que eu fiz, comecei a ler e com o passar do tempo eu fiquei querendo mais e querendo sempre ler, me identificando muito com a história. E o que eu acho interessante em si do livro é essa questão dele trazer ao público essa mescla de história e cultura que a gente vê que existem vários outros e tal, mas não sei de cabeça ou se eu vi faz muito tempo um livro parecido com esse, que trazia o ficcional com a história em si e com a cultura, trazendo a cultura dos índios, a cultura que não deixa de ser uma herança pra gente, a questão da história, porque ele fala sobre o Brasil, colônia, e assim, é bem difícil você saber mesclar essas coisas, saber pesar e misturar com o ficcional e conseguir trazer alguma coisa interessante, uma coisa bem mais atrativa para o público em geral. Na questão da leitura em si, você começa a ler realmente e sente uma leitura agradável, não é aquela coisa cansativa, maçante, dinâmica, e eu achei também até bem didática em alguns pontos. E outra coisa que eu achei interessante do livro foi a questão do desenvolvimento dos personagens. Realmente você vê que a evolução, a história em si é contada de forma gradativa, não é aquela coisa que existe os atropelos e o autor não respeita o ritmo da história e tenta empurrar coisas em vocês que você vê que não é a hora e tal, mas é uma coisa que o Rafael realmente ele sabe o que está fazendo. Outro ponto interessante que eu achei foi a questão da descrição dos locais, dos ambientes. Você consegue realmente se ambientar e tal, porque ele sabe trazer para você a questão de como descrever o ambiente em si, as florestas, os índios, enfim, uma série de coisas que acontecem no livro que ele sabe trazer de forma bem clara para você, sabe escrever bem cada detalhe e você consegue imaginar realmente aquilo que ele passa para você. E outro ponto que eu achei muito interessante e que até
que eu achei até primordial para o livro, que dá mais um gás para a história, é a questão da surpresa. Eu me surpreendi muito em alguns momentos e teve coisas que eu nem esperava, que deu até aquele velho baque no cara, o cara fica, pô, me recuperando, porque eu não esperava isso. Então, uma das coisas que define muito o livro é a questão da surpresa. Tem muitas coisas que acontecem que você não espera, que te pega de surpresa e dá aquele velho ânimo para você continuar a ler e ver o que vai ter na frente. E vai você ter uma outra surpresa e assim sucessivamente. Eu acho que foi uma jogada muito interessante dele para trazer uma história e ela ficar bem atrativa, você não ficar aquela coisa meio chata, meio monótona em si. Então, galera do sofá, o que esperar de Pinhal e o Despertar da Escuridão? O que acontece? Você vai encontrar uma história de aventura muito interessante, personagens carismáticos, uma mocinha muito insistente, você não tem nem noção e muito decidida com o que ela quer encontrar. Quais são as respostas possíveis, enfim, uma série de coisas. O que é interessante é que ele traz uma menina como protagonista e, por coincidências à parte, a gente vem vendo grandes obras, como eu digo, cinema, livros, enfim, que está começando a aparecer mais personagens mulheres que são trazidas como personagem principal e dão uma grande importância a ela. E aqui não é diferente, uma garotinha que você imagina que ela é uma garota, é muito delicada, você vai começar a ver a construção desse personagem e ver que não é tão simples assim e que de certa forma é muito interessante trazer essa importância da personagem feminina para a literatura, para filmes, enfim, uma série de coisas, essa nova significação, enfim, muito interessante mesmo. Então, galera, para mim eu indico tranquilamente esse livro, tem vários pontos, vários fatores importantes, se você achar que eram vários. Claro que não é um livro perfeito, tem seus pontos fracos, mas na soma eu vejo que entre pontos fracos e fortes vale muito a pena ler esse livro, certo? E é aquela coisa, nós começamos a pensar, nós que eu digo eu e outras pessoas que a gente estava debatendo sobre esse livro, e começar a ver que no Brasil existem vários autores muito bons e sempre fica com aquela ideia de sempre comprar o que vem de fora, sempre dizer o que o brasileiro não sabe escrever, o brasileiro não sabe fazer isso ou aquilo. Então eu acho que existe, quando você começa a ler esse tipo de livro e mais autores brasileiros, como você vê uma conscientização de que realmente existe muita coisa boa aqui dentro. E assim, tá tão perto você ter um contato com um autor desses e às vezes você vira a cara e não quer saber e acaba perdendo uma história muito boa, muito divertida. Então, galera, minha indicação é que leia o livro, abra a mente, se entregue à história, viaje com a Anabel por vários caminhos aí que você vai percorrer no decorrer dessa história, porque vale muito a pena conferir. Então, o desejo do sofá, meu desejo em si, é que venha o próximo livro, como o Rafael tinha dito no vídeo anterior, na nossa entrevista com ele, provavelmente ano que vem, 2016, na próxima semana, enfim, que agora a gente vai gravar nas semanas do fim do ano, que esse livro ele venha, que a gente quer ler esse segundo livro para saber como é que se desenrola essa história, enfim, como é que vai fechar com o terceiro livro, enfim, uma série de coisas que a gente está com muita curiosidade para saber e que vale muito a pena conferir. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva, curta, compartilha. Então é só isso por hoje. Tchau, tchau, até mais.